Obrigado pelo convite. É uma grande honra para o Palmes Dr. Bernard receber este debate. Viajei muito, mas foi a primeira vista que me apaixonei quando vi a Caparica. Acredito que a Caparica te torna uma pessoa melhor. A Caparica cura o teu estresse. O futuro de Caparica é brilhante e o potencial é infinito. A autenticidade e o estilo de vida de Caparica vão trazer novos talentos e novas atividades à cidade, cimentar tradições e incentivar a inovação. E é com grande prazer que ouvimos as opiniões de todos aqueles que vão ajudar a construir o futuro da Costa da Caparica. Obrigado. Nós temos aqui, estamos aqui hoje reunidos na praia da Costa da Caparica para dar início a um debate, tendo em vista as eleições autárquicas de 2021. Esta ideia destes debates parte de uma iniciativa da página da Costa da Caparica nas redes sociais, que era, tendo em vista, dar uma melhor informação aos fregueses da Costa. A ideia começou por fazer um questionário que foi lançado a toda a gente, que seria publicado, como está publicado na página da Costa da Caparica. Depois surgiu a ideia de, para além do questionário, lançar um debate que possibilitasse um contacto mais direto com os candidatos, não é? Para as pessoas poderem ver os candidatos num contacto mais direto, poderem explicar alguma coisa que possa ter ficado por explicar nos questionários e possibilitar igualmente um confronto de ideias, mesmo mais do que um confronto de ideias, uma partilha de ideias entre todos, não é? Pronto, é esta a ideia. Para darmos início, então, ao nosso debate, portanto, eu pedia-vos que há aqui uma situação que eu vou explicar também para as pessoas que estão do outro lado depois, que é, existe uma diferença entre... Existem limitações àquilo que alguém que é eleito para uma junta de freguesia pode fazer, não é? Há coisas que são do âmbito do município e, portanto, não vale a pena estarmos a discutir, dizer que vamos fazer coisas que depois não vamos fazer porque não está dentro do nosso âmbito da freguesia. No entanto, há coisas que vocês fazem parte de uma equipa mais vasta que está a concorrer também para o município. Podem ser todos eleitos ou não, podem ser só uns e não ser os outros. Portanto, o que eu vos pedi é que tudo o que tenha a ver com o vosso âmbito de atividade da freguesia, vocês podem avançar com os vossos projetos e dizer o que vão fazer, mas que tenham o cuidado de que sempre que sejam coisas que passem pelo município, por exemplo, de explicarem qual será a vossa estratégia para obter essas coisas do município. Pronto, porque nós estamos num debate para a freguesia e não para o município. O do município já foi, já passou na televisão, já vimos todos. Agora... Pronto, já vos disse que têm, portanto, os tais 15 minutos, já tinha dito. Podemos dar início, então, aos temas. O primeiro tema que nós temos aqui é a mobilidade e os transportes. Eu gostava que cada um de vocês, podemos utilizar a ordem que está, porque é até mais conveniente para as câmaras. Eu gostava que vocês falassem, do ponto de vista desta questão da mobilidade e dos transportes, o que é neste momento mais importante para vocês. Ou seja, nós temos o que temos neste momento na freguesia, eu creio que toda a gente sabe, quem está do outro lado e quem está aqui, o que é que existe. Há muita coisa que precisa de ser feita naturalmente, mas o que eu gostava de saber é quais são as vossas prioridades e a vossa estratégia, tanto ao nível da freguesia como ao nível depois de conseguir junto do município e às vezes até mais acima do que o município, se for caso disso, saber qual é a estratégia para se conseguir obter
essas coisas que vocês defendem e que fazem falta e que me irão falar agora. Pronto, eu começaria então pelo José Ricardo, candidato do PS e atual presidente da Junta de Freguesia. Boa tarde, obrigado pelo convite. Foi bem frisado que realmente há aqui uma independência dos órgãos. Há uma independência entre o órgão Poder Central, uma independência entre o órgão Câmara Municipal e uma independência entre o órgão Junta de Freguesia. E isso é bom que sublinhe, porque realmente aquilo que disse, e bem, se bem que o Presidente da Junta ou a Assembleia de Freguesia tem sempre o direito, e deverá fazê-lo, participando, de exigir aquilo que é melhor para a sua freguesia, para os seus, eu não gosto de chamar fregueses, permitam que me chame vizinhos, para os seus vizinhos. Dito isto, mobilidade e transporte é fundamental. Há duas coisas fundamentais que, enfim, no nosso prisma, no nosso ponto de vista, há duas coisas fundamentais que têm que ser implementadas rapidamente na Costa de Caparica. A primeira será alterar tudo aquilo que é a mobilidade a nível de transportes públicos. E estou, obviamente, a falar do metro sul do Tejo chegar à Costa de Caparica. E eu penso que isso é transversal a todos os partidos. Penso realmente que a discussão tem que ser feita a posteriori, qual será, digamos, a estação final do metro já dentro da costa, se abandonamos aquilo que em 2000 realmente estava transcrito como o espaço canal por onde o metro deveria circular, qual é a visão de cada partido, e eu lanço aqui o desafio aos meus colegas candidatos, para realmente qual é a visão que eles têm em relação àquele que é o traçado que deve ser o metro sul do Tejo e onde deverá chegar. Nós temos um bem definido, nós achamos que realmente o traçado que está transcrito que deve cair, que não faz qualquer tipo de sentido, faria sentido em 2000, porque realmente o plano pormenor do bairro do Campo da Bola traria consigo um grande aglomerado de pessoas no perímetro do campo de futebol. Penso que isso caiu durante a Troika, durante 2013, o programa Polis foi abandonado, e que realmente não faz grande sentido o espaço canal, voltar a defender esse tipo de espaço canal. Até porque ia esventrar completamente a Avenida 1º de Maio e a Avenida General Humberto Delgado, e não é isso que se pretende. Agora, o metro só por si não é realmente, digamos, não faz fará diferença, mas não faz toda a diferença. A diferença é feita depois com um modelo de flexibus, que nós defendemos, amigo do ambiente, obviamente, para distribuir aquilo que é as pessoas pelo resto da freguesia. Só que interrompa só para redirecionar aqui uma questão. O metro, para vocês, ficaria, portanto, à entrada da costa? Exatamente, já o defendia. E em que local é que vocês defendiam, mais ou menos? Junto aos Sinais, que é o único local que realmente é espaço público, dos poucos locais da Costa de Caparica que é espaço público. Realmente nós defendemos o metro como estação final à entrada da costa, depois ser, digamos, bifundido aquilo que é as pessoas através dos flexibus, alargando à Fonte da Telha, obviamente. Um flexibus que, como sabe, não tem paragens, é parado na hora e leva as pessoas à porta. Eu gostava de pegar noutra coisa. Nós temos que ordenar realmente aquilo que é o trânsito na Costa de Caparica. Nós não conseguimos, obviamente, continuar a crescer e a comportar tantos automóveis particulares dentro da Costa de Caparica. Até porque o ambiente tem que ser resolvido hoje, não é amanhã. A emissão de gases que realmente nós somos sujeitos durante a época de verão é inadmissível no tempo que corremos. Temos que reordenar o trânsito, eu sei que não pertence à Junta de Freguesia, enfim, o imóvel tem que ser reordenado, há um regulamento municipal a ser transcrito para que realmente, e espero que seja discutido com a população, para que realmente possamos reordenar aquilo que é o transporte próprio. De qualquer maneira, as três grandes ideias, metro sul do Tejo, ativar claramente a ferrovia, em detrimento da rodovia, apostando claramente nos transportes públicos, flexibus transportes públicos com poucos gases poluentes, dando assim a perspectiva e a melhoria, obviamente, naquilo que é o ambiente. Deixe-me só fazer um parênteses, eu sei que estou a gastar muito tempo, só fazer um parênteses para dizer isto. Realmente o transporte próprio de cada um de nós tem que ser pensado. Aqui entra também a utilização da bicicleta. Podemos depois falar um pouco mais à frente sobre como é que nós vimos o modelo da utilização de bicicleta, porque nós temos um terreno, uma freguesia completa, quase plana, e que realmente, como dizia o Greg, com este modo de vida que temos aqui na Costa de Caparica, o uso da bicicleta não só é aconselhável, como também, no meu ponto de vista, deverá ser prioritário. Muito obrigado. Com certeza. Agora eu passo então a palavra agora à candidata da Iniciativa Liberal, Marta Pereira.
Olá, muito boa tarde. Quero antes de mais agradecer o convite para estar presente neste debate, que considero tão importante para a informação aos caparicanos e para todos aqueles que nos quiserem acompanhar, assim como cumprimento os políticos, não é, que estão na mesa e que se deram a este debate e esta liberalização, digamos, de ideias e permitam a utilização do termo. Quero também apresentar-me, uma vez que muitos de vocês não me conhecem. Eu chamo Marta Pereira, tenho 44 anos, sou enfermeira, casada, tenho 2 filhas e fui desafiada pela Iniciativa Liberal para encabeçar a lista da Junta de Freguesia da Costa da Caparica, que acabei por aceitar. Este desafio colido também com outros desafios do ponto de vista familiar, na medida em que tenho uma filha que este ano integra o ensino universitário e, portanto, considerei que seria uma boa altura para integrar também este desafio e o aceitar, o que é um prazer poder representar esta terra. Voltando agora e de encontro à questão que fez relativamente à mobilidade e transportes, a Junta de Freguesia da Costa da Caparica, obviamente, tem um papel preponderante e muito importante na seriedade e responsabilidade de poder resolver a situação da mobilidade e transporte dos caparicanos e todos aqueles que nos acompanham. Temos problemas sérios e que eu tive o prazer de ler e até nas nossas arruadas ouvir as próprias pessoas residentes e que fizeram queixas no sentido de que não conseguem chegar aos seus trabalhos a horas, que os transportes da TST estão muito envelhecidos, que efetivamente temos muita poluição no ar, que os seus filhos não conseguem mobilizar-se a tempo e horas para chegar às aulas a horas. E, portanto, isto não pode acontecer. E é aqui que nós temos que incidir. É naquilo que existe e rentabilizar o que existe através de uma abertura de mercado. É isto que nós, Iniciativa Liberal, defendemos, sendo que isto vai aumentar a competitividade e a oferta de acordo com a resposta que temos que dar às necessidades das pessoas. Muito se fala também da terceira travessia do Tejo, desde muito jovem que ouço falar desta travessia. De qualquer das maneiras, temos que pensar também que com esta pandemia tudo se alterou em termos de mobilidade e transportes das próprias pessoas, sendo que muitas das empresas já assumiram que vão manter um sistema híbrido de funcionamento e, como tal, também já não temos um afluxo tão grande de pessoas que tenham que sair efetivamente da costa para se deslocar aos seus trabalhos. Ora, pois bem, voltando à terceira travessia do Tejo, vamos então gastar mais dinheiro às nossas pessoas, aos nossos municípios, com acarretar custos para eles, sendo que temos à nossa porta uma TST que podemos abrir a abertura de mercado e que podemos, obviamente, ter um mercado livre e ter mais oferta e aumentar a competitividade. Temos também um transporte fluvial que nos permite também deslocar para outras localidades e que também pode ser aberto o mercado e podemos ter uma oferta que permita que as pessoas efetivamente se desloquem em condições e como devem, a tempo e horas, e, portanto, não justifica, na nossa perspectiva da Iniciativa Liberal, avançarmos já no imediato para uma terceira travessia do Tejo com custos muito elevados para os nossos municípios. Permita-me que faça uma síntese e que relance a questão. Sim, com certeza. Mas falou que portanto, eu já percebi que vocês defendem muito, portanto, a abertura a liberalização dos transportes como solução. Como é que vocês acham que isso poderia ser feito? Portanto, novas empresas, abertura a novas empresas? Obviamente sim, não é? Nós temos que criar aqui... E há mercado para isso? Claro que sim. Nós temos que, obviamente, isto tem que haver um estudo, não é, de mercado com os peritos da área a analisarem esta situação. E é por isso que também nós, quando nos candidatamos às juntas de freguesia, temos também uma lista de candidatos, não é? Temos uma série de pessoas connosco de diversas áreas que nos podem trabalhar estes aspectos e que podem aconselhar, ouvindo sempre as pessoas. E foi por aí que eu comecei. Ouvir as pessoas, ouvir o que têm para nos dizer, porque efetivamente são as pessoas que cá estão. É quem reside cá. É as pessoas que têm os problemas e que sentem no seu dia-a-dia os problemas. E voltando ao assunto da mobilidade e transportes, permita-me também falar do Metro Sul do Tejo. Se algum dos presentes até já ouviu falar ou falou ou ouviu os reportes da população almadense, vai ver que a nível do Metro Sul do Tejo muitas das queixas têm a ver com o barulho. A população mais envelhecida também se queixa de não conseguir passar as estradas e passar as linhas do metro com muita dificuldade. Obviamente, e não vou deixar passar a oportunidade de o dizer, que a mobilidade é importante e que o Metro Sul do Tejo não só vai garantir mobilidade para os caparicanos e para as pessoas que nos visitam, como também dar um enfoque muito grande a nível turístico. Garantidamente que sim.
Porém, isso exige um estudo de viabilidade financeira e económica e exige também um estudo ambiental e ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer. E ouvindo o reporte que nós temos da Almada, considero que isto tem que ser uma medida séria, bem estudada e analisada antes de qualquer avanço. E por tudo aquilo que eu já disse. Efetivamente, nós temos os problemas à porta, nós ouvimos as pessoas têm queixas objetivas e fáceis de analisar e precisam, no imediato, de respostas e de soluções para os seus problemas. Mas, portanto, se é chegar... certo. Peço desculpa, se Sim, é chegar aos trabalhos a horas, precisamos da mobilidade a horas. Se é efetivamente os meninos chegarem às nossas escolas a tempo e horas das aulas, Sim, mas sem preocupação para os pais, é chegar. Já tinha dito, estou a tentar ajudá-la com a Sim, questão do tempo. sim. Eu penso que isso já foi dito e já foi compreendido. Também já percebemos o que é que vocês pretendem ao nível dos transportes e em relação ao metro sul do Tejo tem que haver um estudo prévio. Mas vocês têm uma ideia de se ele deveria atravessar a costa, se deve ficar à entrada? Já percebi que se calhar por causa do barulho, etc., ele deverá ficar à entrada, portanto tem uma posição próxima do candidato anterior em que o metro deve ficar à entrada da costa e depois... Não nos colamos ao dito pelo candidato anterior. Como eu disse, tem que haver peritos a analisarem essa situação com um estudo de viabilidade financeira e económica e com um estudo ambiental e com o impacto que isto vai ter na vida das pessoas. Sim, mas isso deveria ser a situação normal, digamos assim. Em qualquer projeto destes tem que ter estudos e tem que ter peritos inicialmente. Mas depois o que nós estamos aqui a tentar perceber é que, para além disso, dependendo daquilo que os peritos dizem, pode haver ideia, eu gostava que ele atravessasse a cidade, não, eu não quero que ele atravesse a cidade. São duas coisas que preocupam muito as pessoas na Costa da Caparica neste momento. Porque as pessoas da Costa da Caparica viajam até Almada e conhecem os problemas da Almada com o metro. Claro. E, portanto, querem saber o que é que vai acontecer. Pronto, isto é uma situação que os pode ajudar, efetivamente, a pensar os vossos projetos. Pronto, basicamente, por isso é que eu coloquei a questão. Pronto, não sei se tem mais alguma coisa a dizer sobre os transportes. Não, relativamente aos transportes, penso que terminei. Penso que terá também ficado tudo dito. Vamos passar então aqui ao João Gato, representante da CDU, candidato da CDU à Junta de Freguesia. Já esteve num executivo de Junta de Freguesia, salvo erro, não é? Portanto, há uns anos, e portanto já tem também alguma experiência de trabalho aqui na freguesia. É atualmente membro da Assembleia de Freguesia, não é? Certíssimo. Então, lanço a mesma questão que coloquei aos outros sobre os transportes e a mobilidade. Então, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Começo por cumprimentar o Zé Ricardo, a Mara, o Rui Patrão e a Joana Salles e todas as pessoas presentes aqui na sala. Gostava de lhes dar, de facto, uma saudação, quer às mulheres, quer aos homens presentes. É de facto um prazer estar num debate assim em relação à nossa freguesia e dizer-lhes que começava pelas acessibilidades relativamente à mobilidade. Portanto, é a nossa preocupação implementar de uma forma gradual a possibilidade de, às pessoas que na freguesia por aqui andam e transitam, que têm grandes dificuldades em termos de pessoas, portanto, com deficiência para se deslocar, não é? Começaria por aí, no sentido de procurar um percurso que lhes permitisse a essas pessoas com dificuldade de mobilidade chegar aos serviços onde, por norma, se dirigem a fazer as suas situações de serviço. Sei lá, às farmácias, às finanças, a serviços com esta dimensão que as pessoas precisam de se deslocar e, naturalmente, também precisam de alguma independência, não precisam de outros para fazer esse serviço. Portanto, convinha que a gente na freguesia tivéssemos essa preocupação. Abaixamento de lancis para as pessoas poderem chegar onde fosse possível. Portanto, a acessibilidade tem a ver com isto. Relativamente aos transportes, nós aquilo que defendemos é naturalmente também falar com as pessoas, falar com os TSTs, que são quem faz o transporte aqui para a nossa freguesia, e procurando, naturalmente, nas horas em que há um maior fluxo de pessoas que trabalham a sair da freguesia e quando regressam também, teria que haver um comprometimento dos TSTs, no sentido de, nesse período
aumentarem, digamos, o serviço, colocando mais autocarros, colocando mais horários, para que as pessoas, quando se vão embora para o seu trabalho, naturalmente, tivessem essa facilidade. Não ficarem muito tempo nas bichas à espera de um transporte, ou porque às vezes não se cumpre aquele horário, ficam ali as pessoas até nunca mais, portanto, demoram tempo depois a embarcar. Portanto, este seria um comprometimento e parece-me que é justo nós falarmos com a gestão de quem faz os TSTs, no sentido de eles, não é, procurarem durante esses períodos, quer na ida, quer no regresso à freguesia, depois de um dia de trabalho, que aí se houvesse essa possibilidade. Naturalmente, agora com o passe social, há muita gente que vai usar o transporte, aqui, não é? Portanto, convinha que esse problema fosse naturalmente resolvido. Relativamente ao metro, sabe que nós não somos temos uma ideia que é, e aquilo que colocamos nas nossas propostas da CDU, procuramos cumprir. Até temos um documento que chamamos o Presta Contas, que é, periodicamente, nós prestamos contas à população e dizemos o que é que fizemos e o que não fizemos, porque é que não fizemos. Portanto, há este comprometimento da nossa parte. Depois, relativamente ao metro chegar aqui à costa, há quanto tempo que a CDU reivindica, de facto, a chegada do metro aqui à costa? Temos essa ideia de que um dia vai chegar, naturalmente para favorecer todas as pessoas que vivem e que trabalham na costa da Caparica. Relativamente ao traçado, ao espaço canal que está, eu penso que houve, naturalmente, naquela altura, e não foi assim há tanto tempo, conhecimento técnico para fazerem aquele traçado. Aquele traçado não foi colocado para ser feita a obra de maneira leve. Houve, naturalmente, preocupações de técnicos que se preocuparam com o percurso. Naturalmente, ainda lá está o espaço para passar o carril. Somos da opinião que o metro deve vir quanto mais depressa melhor à costa. Portanto, vocês defendem que manter o mesmo projeto que tinham anteriormente no vosso executivo. Pronto, sim, senhor. Essa é a nossa ideia, não é? Houve, naturalmente, muitas coisas que caíram. Uma das coisas que caiu e que nós temos dói-nos o coração foi, de facto, o programa Polis ter acabado da maneira abrupta como acabou, não é? Que de 7 planos de pormenor que foram aprovados e que houve investimento, aquilo obedecia a um plano estratégico para a Costa da Caparica, aquilo não era um plano avulso, era um plano estratégico para a Costa da Caparica e que foram feitos, nem 2 planos foram concluídos e, portanto, os outros 5 nem chegaram a começar. Portanto, em relação ao metro, faço só esta pergunta também. No vosso projeto anterior, para quem não tem conhecimento, no vosso projeto anterior, o metro, era a vossa ideia que o metro parava à entrada da costa ou atravessava a cidade? Não, o metro faria a Avenida 1º de Maio, viria para Humberto Delgado e ia terminar lá embaixo. Havia, portanto, uma zona, julgo que lá na zona na última praia, portanto, no Chapéu de Palha, aí seria feito um terminal, portanto, para todos os transportes poderem, portanto, circular. Com certeza. Muito obrigado, então. Vamos ouvir o Rui Patrão, representante candidato da AD. Não é? Então, muito boa noite já. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos meus colegas de campanha e que aqui estamos. Um pouco falar sobre o metro. E acho que começaste por uma situação em que é verdade, em que realmente, quando eu vi este questionário, e deixa-me pôr aqui eu gasto o meu tempo, portanto, não tem problema, mas vou pôr aqui um à parte, que é, quando vi este questionário, olhei para muitas das perguntas que aqui estão e seguramente, que 80% da matéria que aqui está, a junta de freguesia, pouco ou nada pode intervir. Bem, fiquei um bocado preocupado nesse sentido, porque eu estou a falar... Deixa-me só, desculpa estar a interromper, mas só para dizer uma coisa que se calhar devia ter dito logo no início, mas as perguntas do questionário foram o resultado de questões que as pessoas lançaram à página
da Costa da Caparica, no sentido de vos serem colocadas. Depois elas foram agrupadas, foram trabalhadas para não estarem sempre a perguntar as mesmas coisas e deram origem às perguntas do questionário. Ok. Pronto, aparecerem às vezes algumas perguntas que se repetem. Mas eu já ouvi, e aliás, começaste por dizer, e bem, que não conheço nenhuma força política, inclusive é aquela que está ausente por questões de saúde, e que nós sabemos, que não seja favorável ao método de superfície. Portanto, em termos da mobilidade, é disso que estamos a falar, só que as verbas que estão em cima da mesa para um método de superfície têm que ser acauteladas, penso que foi a Marta que inclusive referiu isso. Mas o método de superfície, e agora com tanta pregoada a bazuca europeia, há muita parte da mobilidade que ainda não vi nada destinado mesmo a essa área. Aliás, para o Distrito de Setúbal, acho que vai haver e vai ter que haver algumas novas intervenções para se ver esses dinheiros que vão ser utilizados. Mas dizia eu, e permita-me só correr aqui, esta vista já não é a mesma, portanto só o metro não é a solução. E realmente, o João Gato falou aqui também, e no qual nós concordamos, e foi sempre uma bandeira nossa, que o reforço da TST tem que ser feita. Inclusive pode e deve, num mercado concorrencial, porque é disso que falamos, também haver outros tipos de concorrentes que não a TST. Mais ainda, fala-se aqui na questão poluente, que na Costa da Caparica é importantíssimo estar sempre em cima da mesa. Nós, no meu caso então, ainda mais, e as pessoas que me conhecem, eu vivo o mar, eu vivo a pesca, eu vivo tudo o que é o mar e sei, e vou lá abaixo, fazendo caça submarina, eu vejo o lixo que está no mar, portanto ainda mais me preocupa, e aqui tenho na primeira pessoa a questão ambiental. E sei que, por exemplo, no caso da Coreia já existem autocarros a hidrogénio com um potencial não poluente enormíssimo, portanto há muito estudo, não é a minha área de engenharia, confesso, mas há muito estudo que pode ser realmente aproveitado. E há que também verificar, em termos das carreiras, que vão ser criadas e como devem ser criadas, por forma a que, efetivamente, não haja os atrasos que aqui se fala. Porque, por exemplo, para se ir ao do metro até à Fertagos, que é sempre o tipo de transporte que eu utilizava, estamos a falar da Fertagos, que é uma parceria com o Estado e que funciona lindamente. Portanto, não tem que ser necessariamente só a parte estatal a funcionar. Isto aqui relativamente ao metro de superfície. O traçado, claramente, à entrada da costa, porque, e disseste-o, e já toda a gente aqui foi repetindo, basta ir à Almada. Aliás, não tiveram a arranjar o rodado das composições por outra razão, porque era a chiadeira que provocava em uma quantidade de pessoas, em todo o traçado do metro de superfície. É impensável nos dias de hoje uma poluição sonora daquele tipo. Para fazer isso, francamente, acho que mais vale estar quieto. Ou então arranjar uma solução que não condicione essa poluição sonora. Por último, também concordamos com uma frota de flexibus, um porta a porta, porque isso também já existe e até inclusive amiga do ambiente, já a nível de baterias e elétricos também já há experiências dessas, inclusive em países bem perto de nós, poderiam ser muito bem aproveitadas. Também aqui outra situação que eu acho que condiciona muito e muito esta nossa discussão aqui toda é o fenómeno do estacionamento. Uma das coisas que defendemos, que é a construção de silos alto, também, e então abastecer também, porque repara, se o metro chegar à costa, muita gente também pode vir e deixar também o seu veículo, porque pode beneficiar desse flexibus. Porque depois falamos também, e aqui eu estou a acelerar um bocadinho nestes temas, que é a situação das ciclovias. Não pode haver ciclovias como há na costa, eu moro em Santo António, como toda a gente sabe, e vocês verem ciclovias que estão constantemente partidas e que estão constantemente cheias de automóveis em cima do passeio, em cima das ciclovias. Portanto, isto são ciclovias virtuais. Fiquei satisfeito em saber, no plano que verifiquei e no estudo da nova Estrada das Praias, que vai ter ciclovias também. Portanto, eu ver ciclovias e vir ciclistas dentro da estrada, porque não podem utilizar as ciclovias, também é algo que acho que tem a própria a Junta tem muita influência nessa situação, em que haja realmente regras, porque isto que estamos a falar aqui é tão simplesmente de regras. Por último, para terminar este tema da mobilidade, aproveitar aquilo que foi durante muito tempo também o transporte fluvial. Um transporte que tem uma infraestrutura que está criada, um transporte que tem infraestrutura quer na terra, quer no mar, que tem gente que sabe, que tem mestres que sabem, adaptar, obviamente, com o tal estudo, adaptar e, inclusive, novamente, em termos ambientais, adaptar o transporte fluvial àquilo que são as realidades do século XXI.
E posto isto, era o que tinha a dizer sobre o tema. Okay, obrigado. Obrigado. Passamos então à Joana Salles, candidata do Bloco de Esquerda, que também é atualmente membro da Assembleia de Freguesia. Exatamente. Então, muito boa noite a todas as pessoas, aos colegas de mesa e também todas as pessoas aqui presentes e as pessoas que nos escutam a partir de casa. E obrigada pelo convite e por este esforço do grupo de Facebook Costa da Caparica, foi um exercício cívico de cidadania. Obrigada. Portanto, desde a questão dos questionários que nós respondemos à realização desta entrevista. O Bloco de Esquerda defende portanto, um novo paradigma a nível da mobilidade, e esta questão é chave para a freguesia da Costa da Caparica. Eu, como Costa Caparicana, sofri na pele, como muitas outras pessoas, o drama de ter que apanhar transportes todos os dias durante anos para trabalhar ou para estudar. Portanto, foram anos de vida perdidos em filas de trânsito, em atrasos, em greves que não foram comunicadas, etc. Defendemos, como já foi dito, tanto que é unânime, portanto, a vinda, o prolongamento do MST até a Costa da Caparica. Defendemos isso desde 2001, portanto, desde a primeira vez que o Bloco de Esquerda se candidatou às autárquicas e à Junta de Freguesia da Costa, embora esta questão ainda não esteja completamente no papel. Sabemos que não está incluída no novo PDM. A Presidente da Câmara Municipal, a doutora Inês Medeiros, garantiu que o Primeiro-Ministro, portanto, que deu aval e que segue em frente, mas não está em nenhum documento ainda escrito. Defendemos então até à entrada da Costa, prolongamento do MST até a entrada da Costa, com, a partir daí, soluções de mobilidade suave intrafreguesia, seja a questão do minibus, ou autocarros de bairro. Dando Lisboa, este ano lançou várias carreiras de bairro em várias freguesias de Lisboa, também com sistema de partilhas de bicicletas junto aos terminais, poderia ser aí ou na Torre das Argolas. A reparação das ciclovias, não está em condições a ciclovia que vem da Trafaria até à Costa e o seu prolongamento. Há a questão também, obviamente, dos barcos, que defendemos que têm que oferecer mais carreiras. Tem diminuído ao longo dos anos, curiosamente. E a questão também do Transpraia, a sua reabilitação a nível ecológico também, em veículo não poluente, com um traçado que respeite o cordão dunar e a sua, portanto, municipalização, alguma solução que contribua para que os preços sejam mais acessíveis, porque os preços não eram comportáveis para assegurar uma alternativa constante para as praias do Sul, seja pelos habitantes ou por turistas. E creio que é mais ou menos isto. Tanto método Sul do Tejo, sistema de partilha de bicicletas, reparação das ciclovias, com reconfiguração do Transpraia, as questões dos barcos e o estacionamento, que é um problema grave. Como sabemos, nomeadamente em Santo António, os passeios estão repletos de carros. Aproveitar espaços ermos para a construção, por exemplo, de um silo ou dois. Ou a questão junto aos bombeiros, está ali um espaço também ermo, cheio de ervas. Esse espaço poderia ser reaproveitado de alguma forma. Portanto, e normalmente os veraneantes acabam por ocupar o bairro do Campo da Bola, por exemplo. Há pessoas do bairro do Campo da Bola que quase não conseguem abrir as portas com estacionamento indevido. Portanto, é realmente também uma situação urgente. Mas isto dentro da lógica ambiental, de sustentabilidade e de uma mudança de paradigma, uma mobilidade mais suave intrafreguesia. Eu aproveito só porque, como tocou no Transpraia, foi a primeira vez que ouvi falar aqui ainda no Transpraia hoje, eu iria puxar o assunto de qualquer forma, mas já que o trouxe aqui à mesa, o que eu lhe iria perguntar é como é que vocês veem o Transpraia?
Veem como um meio de transporte apenas? Algo mais? Como é que vocês o tratam dentro da vossa estratégia, digamos, e do vosso projeto? Pensamos que deveria ser reaproveitado, portanto, por isso que falamos de uma reconfiguração. Portanto, teria que ser mais ecológico, com a terminal do centro da costa, porque matou o Transpraia ter sido ficado naquela localização, ao pé do Chapéu de Palha, e fomentar, portanto, o uso desses transportes não poluentes, porque também, no verão, a estrada florestal fica impraticável. Mas o Transpraia seria encarado como um transporte, por exemplo, que ligasse a costa à Fonte da Telha, onde que as pessoas podiam apanhar também da Fonte da Telha à costa, da costa para a Fonte da Telha. Também, nós quando conhecemos pessoas da Fonte da Telha que chegavam a usar o Transpraia para vir... Em alternativa a um autocarro, ou porque o Transpraia funciona só no verão. Do vosso ponto de vista, seria para funcionar o ano todo? Pronto, estou a fazer estas perguntas, depois estendo a toda a gente. Mas é só para tentar perceber. Sim, todas as alternativas. Portanto, a nossa freguesia vai até à Fonte da Telha. Portanto, é urgente criar alternativas não poluentes para a Fonte da Telha, que é uma povoação completamente esquecida. E o Transpraia seria uma delas? Poderia ser a adaptação do Transpraia seria... Acho que deveríamos rentabilizar isso dessa forma, como alternativa, porque a população da Fonte da Telha está extremamente isolada, nomeadamente em termos de carreiras de transportes que são ínfimas por dia. E isso poderia passar pela deslocação do Transpraia para outro percurso? Porque esta questão eu aproveito para toda a gente, não é? Porque o Transpraia passa por cima de um cordão dunar. Sim. Dunar. E o que acontece é que todos os anos, aproveito para falar um bocado aqui também do Transpraia, porque as pessoas, alguns pelo menos, o Zé Ricardo sabe que eu estive ligado a um movimento de defesa do Transpraia aqui há bastantes anos atrás, quando o Transpraia foi deslocado para o Chapéu de Palha, precisamente, e uma das coisas que o proprietário do Transpraia me dizia era que gastava muito dinheiro todos os anos para limpar a linha e poder pôr o comboio a funcionar. Este ano não houve Transpraia, por causa do Covid, etc. E o que é que se verifica, se vocês forem ali perto da Praia da Mata, ali por volta, há 2 metros de areia em cima da linha do Transpraia. Houve uma duna que se deslocou para cima da linha. E isto é uma realidade. O que é que eu pretendo colocar aqui é que, para que o Transpraia seja um transporte alternativo a outros transportes e funcione o ano todo, implica um esforço muito grande, provavelmente de limpeza, ao longo do ano. Vocês têm isso equacionado? Creio que teria que ser realizado um estudo também de impacto ambiental. Eu já tinha dito que tinha que respeitar o cordão dunar também. E teria que ser feito um estudo a nível de ambiental, de viabilidade também. Mesmo que passasse pela deslocação do Transpraia para outro percurso? Eventualmente? Sim, eventualmente. Isso teria que ser uma coisa concertada com o estudo. Com o estudo, obviamente. Sim, isso dos estudos, já a candidata da Iniciativa Liberal tinha falado dos estudos, mas isso para mim, os estudos penso que é consensual. Os estudos têm que existir. Cada vez que se pretende fazer qualquer coisa, temos que fazer estudos para depois concluir se podemos fazer ou não podemos fazer como pretendíamos fazer. Agora voltamos ao contrário. Eu sei que querias dizer mais qualquer coisa. Então, relativamente ao transporte... Fazemos ao contrário, voltamos de caminho para lá ou... Eu queria ainda voltar aqui à questão da velocidade, porque há aqui alguns conhecimentos que gostaria de elucidar. Então, se calhar, antes de voltarmos a ti, pode ser que o Zé Ricardo tem para dizer, até esclareça alguma coisa sobre o Transpraia. O Transpraia falarei depois quando chegar a minha vez, mas gostaria aqui de dizer 2 coisas que realmente... que são realmente fundamentais. A primeira, estamos a falar daquilo que é o déficit, para não dizer, dos TST na Costa de Caparica e em todo o Concelho de Almada. Não sei se sabem, acho que alguns devem saber, pelo menos eu estive e estou incluído pelo menos até domingo, naquilo que é a área da 6ª Comissão da Assembleia Municipal, independentemente de ser... digamos, não ser da competência de ajuda de freguesia, nós na Assembleia Municipal temos comissões que tratam realmente de várias situações, entre elas a mobilidade, onde realmente, através da área metropolitana de Lisboa, foi criado um projeto com a Câmara Municipal de Almada, no âmbito do concurso que foi lançado
publicamente para toda a área metropolitana de Lisboa. Deixem-me dizer que os TST e todos os outros que atuam nos 19 municípios da área metropolitana de Lisboa passaram a ser geridos não pelos TST, mas sim no âmbito da área metropolitana, onde estão todos os municípios. Portanto, esta situação dos privados e dos públicos está arrumada com a área metropolitana de Lisboa a fazer essa gestão de recursos. Dizendo duas coisas também, aliás dizendo três coisas também. Primeira situação, em relação àquilo que é os TST, vai aparecer no final do ano uma coisa que se vai chamar Carris Metropolitana, que vai ser gerido pela área metropolitana de Lisboa e que vai, para já, 25% da frota, cumprir não só as normativas de CO2 da União Europeia, como também serem requalificadas aquilo que é a frota. Esta é uma outra situação. Portanto, dizendo isto, digo também que a Câmara Municipal... fazer aqui já agora aqui só um ponto de situação. Portanto, o que o José Ricardo nos está a transmitir é que toda a gestão dos transportes passa para a área metropolitana de Lisboa. Rodoviário, sim. Pronto, rodoviário, e que há um organismo ao nível da área metropolitana de Lisboa que vai gerir... já está a gerir neste momento com a criação do passo navegante. Agora... Deixa-me dizer Portanto, qualquer necessidade que uma junta de freguesia tenha dentro da área metropolitana tem que ser reivindicar junto Nós tivemos várias reuniões com a área metropolitana de Lisboa. Aliás, o vice-presidente da área metropolitana de Lisboa é camarada do João Gato, foi presidente da Câmara da Moita. Nós tivemos várias reuniões no âmbito da 6ª Comissão com a área metropolitana de Lisboa para realmente perceber-se aquilo que era, digamos, o plano rodoviário do Concelho de Almada. E a Câmara Municipal fez outras duas coisas. Aumentou a nível de frequências a rede de transportes e aumentou a nível de carreiras também a rede de transportes. A rede de transportes, que é conhecida e que é pública e que todos nós devíamos perceber o que é muito mais amiga que aquela que os TST geriam. E ainda vou dizer mais uma coisa. Como é que nós podemos defender uma gestão privada do setor de transportes se a Câmara Municipal de Almada disponibiliza 1.700.000 para rebater aquilo que é o custo do passo navegante? Em sintonia com os outros 19 municípios, são 160 milhões de euros. Há que pensar nisto. Em relação àquilo que é a gestão turística, é muito confortável para mim, enquanto representante do Partido Socialista, enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Costa Caparica, perceber que a Câmara Municipal de Almada e que a visão da Câmara Municipal de Almada foi também desanexar aquilo que é o transporte turístico e a gestão do transporte turístico da gestão da área metropolitana de Lisboa. E aí pode-se incluir o Transpraia. E aí entramos no Transpraia. E aí entramos no Transpraia. Eu só gostava de terminar com uma situação, e não vou-me adiantar mais, porque depois vamos falar do Transpraia. Gostaria de dizer... Mas pode falar já de Transpraia, Zé Gostaria de dizer ao candidato da CDU o seguinte: é muito fácil falar da Costa Polis, principalmente daquilo que é ou que foi a má gestão da Costa Polis. O que nós não nos podemos esquecer é que a Costa Polis, que ainda hoje estamos a resolver problemas, a Costa Polis tinha 49% da gestão da Costa Polis era gestão camarária. E mais, quem é o gestor do território, e não se faria nada no território sem, desculpem-me o termo, o agramento da Câmara Municipal. Portanto, podemos estar aqui a bater o Polis, que é uma sociedade e é um corpo invisível, mas temos também que sacar algumas das culpas à anterior gestão da Câmara Municipal. E depois falarei do Transpraia, deixarei o Rui Patrão falar agora. Muito obrigado. Como é que estamos aí? Então, aqui só aproveitando, porque estamos num debate, é mesmo isso, não é? Aproveitando aqui um bocado o que o Zé Ricardo disse, eu reforço o que ele acabou de afirmar sobre o Costa Polis, e acho que temos o assunto encerrado, porque havia realmente uma grande responsabilização da parte da Câmara Municipal de Almada à época sobre o Costa Polis. Okay. Agora, ponto do Transpraia, e também em termos da própria gestão, antes do Transpraia, aproveitando uma vez mais, já que estamos no debate, a situação dos privados a nível dos transportes. A própria Vimeca, Viação Mecânica de Carnaxide, faz parte desse plano também, e é uma empresa de gente privada pronto, também, e funciona. Portanto, não é por aí. O que me interessa a mim e que interessa quer aos caparicanos e às pessoas, nomeadamente também da Fontatelha, que já aqui foi dito e continuam a ser pessoas esquecidas, realmente aqui há que ter um grande reforço a nível dos transportes. É impossível não se conseguir isso. E a talho de foice, um pouco aqui usar o ditado de que se Maomé não vai à montanha, vai a montanha a Maomé.
E um pouco aqui no nosso programa da AD, obviamente que é dentro dessa área, que estamos a defender que muitas empresas se coloquem deste lado. Acabaria por resolver, se calhar, muitos problemas, mesmo com outras travessias que falam dos Tejos, que não nos vão resolver o nosso problema aqui. Realmente, em termos das travessias, portanto, quer seja lá para o Barreiro e Beato, a nós pouco ou nada fará, tal como a ponte também que há do Montijo. Aqui o fluxo de trânsito aqui é de tal maneira, porque realmente é onde há uma carga humana enormíssima e, portanto, não é por aí, fora deste traçado que defendem também a nível de que seja de túnel, seja de ponte, é realmente aqui que tem que ser. Mas há que equacionar, e bastante, pelo que aqui também já foi dito, o dinheiro. Transpraia. Relativamente ao Transpraia, temos que pensar numa coisa. O traçado do Transpraia, como foi pensado por nós em algumas conversas que tivemos a nível da AD, ver diretamente da Trafaria, começar logo na Trafaria ao próprio Transpraia. E porquê? Para aproveitar a tal mobilidade através do próprio barco. Portanto, fazer aqui, no fundo, toda uma sequência, parava na costa, defende, contrariamente ao que aqui foi defendido, na zona do Nar, aliás, basta a gente não ir à zona do Nar, vamos aqui ao pontão e as bocas de incêndio estão tapadas de areia, os bancos estão tapados de areia, portanto, se houver um incêndio, aquilo está ali é decorativo, não vai fazer nada, portanto, temos primeiro de estar a tirar tudo para conseguir ligar a mangueira, e por aí fora, como tu disseste muito bem, a gente passa na Praia da Mata, passa ali na Praia da Rainha e aquilo tem um monte tapado. Para além da capacidade que tem ou não de regeneração do NAR, que nós também temos que ter em causa, há, e folgo e repito aqui outra vez, o traçado da nova estrada das praias, com os passadiços que estão projetados. Portanto, aí essa obra do Transpraia até à Fontateira, indiscutivelmente, teria que ser muito bem equacionada para evitar, precisamente, e como dizem muito bem, e que aliás todos nós presenciamos, o problema da recuperação das areias com as nortadas que nós temos, e nomeadamente até com os ventos de sul. Portanto, em relação ao Transpraia, traçado, estamos conversados. De forma alguma, o que tínhamos pensado, tal e qual como se falou aqui do metro por superfície. O traçado antigo presumia uma coisa no pólis, esse pólis morreu, acabou, já não é isso que existe, portanto há que repensar o traçado. Relativamente depois à parte do Transpraia, quanto ao preço do Transpraia, hoje em dia, pela comunidade que nós temos, e se queremos afastar automóveis, o que temos que ter é um preço de bilhete para que uma família com pai e mãe e 2 filhos não equacionem nunca se vale a pena levar o meu carro para estar a pagar este dinheirão no Transpraia. Portanto, para já foi falado de Salvario aqui no Navegante, o Zé Ricardo acho que falou no Navegante, portanto, a utilização do passe ser algo contínuo no Transpraia. E muito importante para quem é caparicano e para quem vive esta terra e quer fazer dessa terra a saudosa Praia do Sol, que é do nosso projeto, que é algo como fazer viver a costa não é 3 meses de verão ou 4 meses de verão. A costa tem que ser vivida todo o ano. É isso que nós queremos, é viver a costa todo o ano. E o Transpraia, desta forma, poderia ser um transporte turístico, chamemos-lhe assim, mas já perfeitamente enquadrado numa perspectiva de futuro e de modernidade para a costa durante os 365 dias do ano, admitindo que 364 não venham cá no Natal. Pronto, ok. Ok. João Gato, não sei se quer falar também sobre esta questão de Transpraia e responder a alguma coisa que tinha ficado por responder. Eu vou falar no Transpraia e volto a falar no programa Pólis. Porque, de facto, as pessoas, quando lhes convém, dizem que está morto, que não sei quem. E mais, o Zé Ricardo deve ter, portanto, informação privilegiada, porque disse que é uma sociedade e 49% eram da Câmara. Aquilo que é do conhecimento público sempre foi, é que a Câmara tinha 40% e o Estado 60%. Portanto, há aqui uma diferença entre os 49 e os 51. Era 40, 60 é aquilo que é do conhecimento público. Portanto, quem tinha de facto e quem teve a responsabilidade, 645 milhões de euros era o valor que estava para cumprir o programa Pólis. Gastaram 23 mil. Pois, é assim, esta que é a verdade. Está escrito. E quanto àquilo que está escrito, não podemos andar aqui a não sei quem. Porque houve dinheiro, muito dinheiro, que foi gasto em gabinetes de advogados, de engenheiros, de arquitetos, e ficou tudo depois. Houve pessoas que foram indemnizadas e ainda hoje lá estão. Quer dizer, isto, só num país como o nosso é que isto acontece. No grupo desportivo dos pescadores, o indivíduo que lá está a fazer a feira recebeu indemnização para se ir embora, para não fazer mais a feira, e continua a fazer a feira. Outras pessoas foram indemnizadas
E quer dizer, e ficou tudo assim. O Pólis acabou e estamos todos satisfeitos da vida. Ficou. Quando aquilo era um plano estratégico, não é uma coisa assim de deitar fora. Foram 4 ou 5 gabinetes de advogados e de engenheiros e de arquitetos que trabalharam aquilo, que ganharam milhões de euros, se calhar. Portanto, tem que se falar no programa de Pólis, até que a voz mudou, é de falar, porque aquilo é que era um plano estratégico para o desenvolvimento da Costa da Caparica. Aquilo é que era um plano... Sobre o Transpraia, eu acho que o Transpraia é muito acarinhado por todos nós, eu viajei bastante neles, gostava que não tivesse sido levado lá para baixo, foi, mas dá-me a sensação que... com um pouco de vontade, havendo vontade, se calhar, entre a Câmara e porque aquilo é uma situação privada, é capaz de haver entendimento no sentido dele continuar, pelo menos, nós não temos ideias, pronto, para a trafaria, não sei, isso requer estudos e não vamos por aí. Se conseguíssemos que ele saísse da Costa da Caparica para a Fonte da Telha e vice-versa, era o suficiente para nós. Ficávamos satisfeitíssimos com que isso acontecesse. E depois, naturalmente, hoje em dia há questões que se relacionam com a proteção da duna, que se resolveriam. É natural, é preciso fazer manutenção 3 em 3 meses, faz-se. Não se faz só uma vez por ano, é preciso, se aquilo for preciso transitar durante todo o ano, tem que haver um faseamento da manutenção da linha e da limpeza da linha, naturalmente. Com certeza. Muito obrigado. Marta. Ora, então, relativamente ao Transpraia, nós, Iniciativa Liberal, consideramos que deve ser uma gestão privada. Isso Mas é para já nós... já é privado. Sim, já é privado e consideramos que deve continuar como uma gestão privada. Também, obviamente, conhecemos um investidor que está muito interessado no Transpraia e que quer investir e que, pelas contas feitas e por aquilo que nós já vimos, em 3 anos tinha a recuperação económica que é feita no Transpraia, incluindo a manutenção. Defendendo também que, obviamente, o Transpraia pode ser modernizado e rentabilizado no sentido dos transportes e da mobilidade para os 365 dias do ano. É isso que nós acreditamos, é isso que nós queremos na Iniciativa Liberal e queremos que o Transpraia, para os caparicanos é importantíssimo, não é? Para quem nos visita também, faz parte da história da Costa da Caparica e, portanto, consideramos que deve continuar. E essa modernização, só porque não tocou nesse assunto, se calhar é óbvio essa para si, modernização passa exatamente por isto. pela eletrificação também dos veículos, para os veículos passarem a ser elétricos também. Exatamente, mais, claro que sim, temos as sustentáveis. questões ambientais, temos Exato. que viver num ecossistema, este ecossistema tem que ser e providenciar também e colaborar com a Câmara Municipal de Almada e permitam-me ter aqui falar no meu Bruno Coimbra, obviamente que terei todo o prazer em negociar isto com ele e levar a Costa da Caparica na medida em que queremos trabalhar o desenvolvimento sustentável ambiental e a descarbonização, obviamente, da Costa da Caparica e, obviamente, o Transpraia é incluído nisto. Com certeza. Então, nada de catenárias. Exato, catenárias. Não, pronto, não serão catenárias, obviamente, porque. Zé Ricardo. Bem, eu defendo já percebemos que a gestão privada do Transpraia, enfim, deu os problemas que deu. Também sei que houve aqui passos no sentido de a gestão pública, ou seja, a Câmara Municipal de Almada, a ficar com o Transpraia. Houve aqui passos assertivos. Enfim, não foram finalizados devido à pandemia, porque parte da família, dos herdeiros do Transpraia estão no Canadá, são residentes do Canadá, e houve este problema todo. Eu defendo claramente o Transpraia, a ligação Trafaria-Fonte da Telha, num modelo diferente, ferro-rodoviário, onde não é possível o modelo ferroviário por causa da gestão do NAR, e já lá vou falar da gestão do NAR, obviamente defendo o modelo BRT com o espaço canal necessário para realmente fazer a ligação entre a Trafaria e a Fonte da Telha. E seria não só turístico, como também, e aí concordo, que deveria ser negociado com a área metropolitana de Lisboa, no sentido do navegante também poder ser incluído naquilo que é o Transpraia. Mas tem que haver negócio com os 19 municípios que fazem a área metropolitana de Lisboa. Não façamos castelos, ou não construamos castelos no ar, sem o depois darmos o passo a seguir. Eu gostaria só de responder aqui mais uma coisinha que fiquei aqui, ficou a pulga atrás da orelha, em relação àquilo que é a Costa Pólis. Eu sei que houve milhões gastos em gabinetes, tal e qual como houve milhões gastos em gabinetes para fazer o PDM, que ainda não o temos, está em fase de finalização desde 2003. E esta é a realidade. É que estuda-se
com os executivos da CDU, do PCP, estuda-se, gaveta, estuda-se, gasta dinheiro, gaveta. Tal e qual como a Costa Pólios, os planos de pormenor da Costa Pólios, e deixem-me que puxe aqui um bocadinho a brasa à sardinha da Junta de Freguesia, porque nós ainda temos um terreno que está aqui por trás de nós, que é o Jardim Urbano, que tem 70 mil metros quadrados, que a posse do terreno é da Junta de Freguesia, mas por aquelas vicissitudes está o usufruto a cargo da Câmara. Inclusivamente quem paga o IMI daquilo que é o freche é a Junta de Freguesia, mas quem faz a gestão do Jardim Urbano é a Câmara Municipal. É isto que defendem da Costa Pólios e da percentagem da Câmara Municipal. Já que tocou no assunto, enfim, José Ricardo. Isto tem que ser dito, porque as pessoas têm que perceber, peço desculpa, porque as pessoas têm que perceber a gestão danosa que foi a Costa Pólios. Pode-se dizer que foi o Governo que tinha 60%, eu retifico, sim senhora, a Câmara tinha 40%, mas quem é a gestora do território? O Governo consegue fazer alguma coisa no território de qualquer município se a Câmara estiver contra? Dificilmente. Pronto, não vamos entrar agora mais no Costa Pólios para já, porque senão tínhamos aqui discussão para a noite toda, porque só tentar ver Governo, Câmara... iríamos estar aqui numa discussão que não saímos daqui. Alcino, eu sou como disse Ricardo, no início, vamos centrar, eu sou como disse no início, por aquilo que é a independência dos órgãos. Ou seja, o Governo é um órgão, a Câmara Municipal é outro e a Junta de Freguesia é outro. E qualquer um deles tem as suas competências. E como tal, eu não entro mais nessa discussão, pronto, apenas queria elucidar. O Pólios já lá vai. Sim, agora temos que olhar para o futuro. Temos que olhar para o futuro, o Pólios é passado. O Pólios foi uma coisa, bom, mau, achem o que acharem, eu tenho a minha opinião, eu não a vou manifestar aqui, obviamente, mas passou. E agora temos que nos centrar para o futuro, é para isso que as pessoas é isso que as pessoas querem ouvir, é o que é que vai acontecer para a frente. E como tocou no Jardim Urbano, já agora, é uma questão pertinente e que não estava aqui dentro do que tinha sido visto, mas isso é uma realidade. O Jardim Urbano era da Junta de Freguesia, e é, pelos vistos, e a gestão transitou para a Câmara. A gestão deve, na vossa opinião, regressar à Junta de Freguesia, isto agora muito rapidamente, só para passarmos ao tema seguinte. Sim, está com o microfone. Vamos ver. Claro que sim. Mas muito rapidamente. Claro que sim. Agora, nós temos que incluir, e agora vamos entrar numa coisa que é muito grata para mim. Nós temos que incluir esta gestão deste espaço de 71 mil metros quadrados, que é um espaço verde maravilhoso, dos melhores que temos no Conselho. É um espaço verde maravilhoso, dos melhores que temos no Conselho. Que é um espaço verde maravilhoso, os melhores que temos no Conselho, que tem que, obviamente, ser da gestão da Junta de Freguesia. Mas para a Junta de Freguesia fazer a gestão, tem que haver uma descentralização de competências, no sentido de ser incluído aquele espaço verde, porque nós não temos nem meios financeiros, nem argumentos para tratar do espaço verde, se a descentralização não for efetiva. E depois, se quisermos, podemos falar da descentralização, que isso é que é importante para todos nós que vivemos aqui na Costa e para as respostas que as juntas de freguesia conseguem ou não dar àquilo que é os vizinhos, para não dizer os fregueses. Para já, o espaço os vizinhos. Dali do Jardim Urbano deveria, na sua opinião, passar para a Junta de Freguesia, desde que a Junta de Freguesia fosse dotada dos meios... A manutenção. Desde que a Junta de Freguesia fosse dotada dos meios para poder fazer a manutenção, a sua própria manutenção. A gestão, o usufruto, vamos chamá-lo assim, daquilo que é o Jardim Urbano é da Câmara Municipal. Sim. Enfim, eu posso recuar a 2008, estava na Assembleia de Freguesia, era a oposição, o Sr. João Gato era o tesoureiro da Junta de Freguesia na altura, eu estava na oposição. O que é certo é que o plano de pormenor, onde estava incluído, já aqui se falou de muita coisa. Não se falou foi do protocolo tripartido entre a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, na cedência não só do campo do grupo de pescadores, como foi feita, à escondido de quem e o que é que deu. Nós ainda hoje, Junta de Freguesia, estamos à espera que realmente seja resolvido o nosso problema da sede. Por exemplo, isto é só apenas um exemplo, e isto advém daquilo que é o protocolo tripartido, assinado por um executivo PSD-CDU na altura, em prol da Junta de Freguesia, e um executivo maioritariamente CDU na Câmara Municipal.
E esta é a realidade. E esse protocolo ainda hoje está ativo. Sabe porquê? Porque para alterar um plano de pormenor é preciso ou uma deliberação do Conselho de Ministros ou alteração do PDM. E infelizmente o PDM desde 2003 não é ativo no Conselho de Almada. Agora sim, nós queremos, obviamente, a gestão do jardim urbano como queremos cada vez mais competências. Muito obrigado. Com certeza. Já agora, Marta, acerca do jardim urbano, rapidamente. Pronto, relativamente ao jardim urbano, portanto, a Iniciativa Liberal também considera que deve passar para a gestão, obviamente, da Junta de Freguesia, sendo que ela tem que ser dotada, tal qual como já foi dito, do orçamento e da descentralização de competências para poder geri-lo e até usufruir dele, não é? Nós estamos numa Costa da Caparica, não é? E que obviamente as pessoas devem poder usufruir deste jardim urbano. As associações, existe a prática desportiva, existem imensas coisas que se pode fazer naquele jardim. Ora, sendo a Junta de Freguesia a fazer esta gestão, e junto das pessoas, que é isso que nós queremos, uma Junta de Freguesia de proximidade à porta aberta, não é? Para as associações, para as atividades desportivas, para tudo aquilo que apraz à Costa da Caparica e aos residentes e aqueles que nos visitam, obviamente faz todo o sentido que este parque urbano seja gerido pela Junta de Freguesia. E é o que me apraz dizer relativamente ao assunto. João Gato. Bem, parece-me que o jardim urbano está só construído, ou foi só construído, em terrenos da Junta de Freguesia. Estão-se a esquecer do grupo desportivo dos pescadores, que também tinha lá um espaço. E que nós temos no nosso programa, as instalações que estão no jardim urbano devem, o mais urgente possível, começar a ser geridas por grupo desportivo dos pescadores, porque elas têm estado ao abandono este tempo todo. Fazem lá umas aulas ao ar livre e, portanto, de uma forma avulso, mas em que não há, portanto, responsabilidade nenhuma de ninguém. Agora, olha, eu até lhe vou dizer o seguinte, aquele primeiro pavilhão em frente ao campo de futebol e de basquetebol, as instalações devem estar todas apodrecidas, porque nunca mais foram usados. Aquilo são 40 balneários que lá estão. 40 chuveiros, digo. São, portanto, balneários femininos e masculinos. Nunca mais foram usados. Aquilo está ao abandono. Portanto, aquilo que nós vamos pedir, reivindicar, é que elas voltem rapidamente para a gestão do grupo desportivo dos pescadores, não é verdade? Naturalmente que o espaço é agradável, o espaço foi bem construído. Portanto, o parque passaria para a gestão da Junta novamente e os equipamentos desportivos seriam entregues à gestão ao grupo desportivo dos pescadores. É uma possibilidade. Mas, portanto, o Zé Ricardo... Não, pois é. Eu sei que tu achas piada a muita coisa, Zé Ricardo. Eu sei que tu achas muita piada a muita coisa. O problema é que o Zé Ricardo... Não, mas espera. Não vamos entrar por aí agora. Não. O Zé Ricardo até se esquece de que estavam previstas no PP2, naquele plano de pormenor, sim, a construção de 100 e tal casas. E ele, e o Zé Ricardo achou que a habitação ali social para casais jovens naturais da costa era demais, não pode ser. Aquilo é uma zona muito, é uma zona muito social, diferente daquela que ele acha que as pessoas que iam para lá iam destruir o jardim urbano, não é verdade? Quando há casais aqui na Costa da Caparica que casam e têm que ir residir para a Vila Nova, têm que ir para a Sobreda, quando estava previsto ali 132 apartamentos, por aí. Já iremos falar da questão da nessa altura até também existiu um dossiê na Junta de Freguesia com os casais que se lá iam inscrever para quando as casas estivessem construídas irem para lá morar. E era tudo gente da costa. Não era gente de Alfarim, nem de Sesimbra. João Gato, já vamos falar da questão da habitação. Okay, e fazemos já a ponta a seguir para a questão da habitação. Deixe só, já agora, o Rui Patrão e a Joana Salles pronunciarem só acerca do jardim, só para terminarmos. Portanto, a falar aqui do jardim urbano, é falar, portanto, já a vantagem ou a desvantagem de ter outras pessoas a falar é que também vamos apanhando aquilo que também não concordamos. Mas realmente aqui há uma coisa que é fundamental. Só ter a gestão do jardim urbano sem realmente haver um acréscimo de verba para justificar, portanto, é utopia. Portanto, deixemos disso e depois fica como está. Portanto, não há qualquer utilização. Houve, não sei quantos anos tem o jardim urbano, não consigo precisar. Houve agora um campeonato de ténis, pouca divulgação teve, mas que houve. E realmente é uma prova que eu vi ali fazer. O campo que lá está, as tabelas de básica, é tudo deteriorado. O João Gato aqui referiu também situações fechadas em que se investiu imenso e que não estão ali.
há espaço até para concluir e construir, como é um caso num paddle, também há espaço e já, a nível pessoal, tenho uma pessoa, portanto, que conhece urbanização, portanto, de engenharia de espaços urbanos neste caso de parques urbanos, e que já disse que há perfeitamente condições para isso, e continua aqui. É um espaço bom, é tudo bonito, é tudo, mas quando queremos realmente passar e trabalhar essa situação, está a situação camarária sempre à nossa frente. E tenho que concordar com o Sr. Ricardo nisto, que é, temos que cada vez mais puxar para as juntas de freguesia a responsabilidade das competências, e aliás, eu neste desafio que me foi lançado, comecei obviamente a estudar as competências das juntas de freguesia e claramente num século XXI precisamos de mais competências e mais independência relativamente às próprias câmaras municipais. Portanto, aqui, para encerrar o tema de jardim urbano, efetivamente ele tem que ser mais utilizado, ele tem que ser do nosso lado, mas, volto a frisar, chega de utopias, mas vem verba também para nos ajudar nesse sentido. Sobre o jardim urbano, defendemos que deve passar para a Junta, portanto, no sentido também desta crescente ou progressiva aquisição de competências, para ver também uma maior proximidade entre as pessoas e o poder local. Há esta questão grave da deterioração dos equipamentos, que desde o início do jardim urbano nunca se sabe como é que se funciona, os balneários, como é que se faz para aceder ao campo de ténis ou outro, e nunca, desde o início que está subaproveitado, deteriorado, e isso tem que ser revertido rapidamente. Portanto, e pode ser que com uma gestão de uma junta de freguesia, com maior proximidade, e se tiver os meios para também financeiros para redenominizar da maneira que o jardim urbano consegue, tem essa potencialidade, está um pouco subaproveitado. No seguimento dessa maior proximidade, e também tínhamos escrito isto do questionário, defendemos também um aproximar das pessoas, por exemplo, na programação cultural de eventos ao ar livre. Portanto, o jardim urbano poderia ser um ex-libris nesse sentido. Portanto, cinema ao ar livre, por exemplo, um anfiteatro poderia ser muito mais, ter uma atividade cultural mais sistematizada. Portanto, queremos que a Junta tem essas competências, haja uma vivência cultural e desportiva mais à flor da pele, mais acirrada, e o jardim urbano é realmente um espaço único nesta freguesia que está um pouco subaproveitado.